Olá, boa noite. Estamos no ar com o nosso Horizonte Esporte. Hoje, uma sexta-feira quente, de trânsito engarrafado, como sempre, né? Belo Horizonte não anda, ainda mais sexta-feira, e muita coisa para falarmos. Vamos falar do chocolate do Cruzeiro, né? Chocolate do Cruzeiro no Atlético, 3-0 redondinhos. Vamos falar também do América, que joga amanhã, falar do Campeonato Brasileiro que está de volta, da Série A e Série B. Vamos falar de muitas coisas que aconteceram nos bastidores do futebol de Minas. Vamos rodar a vinheta, que daqui a pouco apresento os parceiros que vão nos ajudar a fazer o programa de hoje. É rápido. Pois é, se você quiser participar, ligue no 99642-8473. 99642-8473 e mande a sua participação por mensagem de voz, né? Que nós vamos aqui mostrar os melhores momentos do jogão de ontem. Vamos falar aí da despedida, né? Triste despedida do Adilson, que está deixando o futebol, se aposentando precocemente. E, como prometido, vou apresentar os companheiros de hoje. Aelton Aleixo, boa noite. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Melane. Boa noite a vocês de casa, a todos do estúdio. Vamos tocar a bola. O nosso general 4 estrelas, 5 estrelas? 6, 7, bom, 10 estrelas. 10 estrelas. Antônio Carlos Melane, boa noite. Boa noite, Carlinhos. Satisfação, meu amigo. Satisfação toda minha. Boa noite, Aelton. Boa noite, telespectador. Estamos aqui, como o Carlinhos antecipou, para falar de uma sexta-feira que foi muito quente depois que aconteceu ontem. Pois é, porque ontem também foi quente. Foi quente o couro que o Atlético tomou. Vamos ver aí os melhores momentos do jogo de ontem. Olha aí. O Atlético até começou insinuando, né, que faria um jogo diferente, né? Deu o primeiro chute a gol. E aí, então, começa o espetáculo do Cruzeiro. Um golaço do Pedro Rocha, surpreendente escalação, a surpresa na escalação de ele jogando nesse posicionamento, né? Até que a gente falou que cogitou-se a possibilidade de ele jogar, né? Mas não eu antecipei. Como atacante. Eu antecipei aqui no programa, eu falei, ele vai jogar. Mas a não como palavra atacante dele... centralizado, né? Você falou de fato. Falei, ele tá no jogo. Eu não imaginei que seria no lugar do Fred. Mas porque o Cruzeiro precisava de fortalecer a marcação no meio. E fortaleceu e foi a chave da vitória. E aí, então, ó, de novo ele recuperou a bola, roubou a bola, interceptou a bola no passe errado, né? E aí deu uma de garçom. Depois de driblar o Vitor, podia ter feito o gol e serviu aí ao Thiago. Né? Uma jogada espetacular, iniciada na falha do Hever, né? Lá na saída de bola. Carlinhos, uma jogada para quem sabe, né? Para quem sabe. Para quem sabe. Muita técnica aí para muita técnica, muita qualidade. Muita experiência ao Thiago Neves, ao posicionamento dele, corretíssimo. E ele comentou que viu o zagueiro, né, já tentando fechar o ângulo e ficou, então, preocupado em não finalizar. Passou a bola para o Thiago. E aí o Vitor comete 2 erros seguidos, né? Um que ele sai, ele pula no momento do chute, né? E depois ele faz o movimento virando as costas para o campo. Isso aí nem no infantil acontece. A gente já explica a criança que ela não pode, de novo, olha, ela não pode girar de costas para o campo. Ó. Tá certo? Talvez se ele tivesse feito o movimento correto, ele poderia ter tentado a defesa. Aí o Atlético tentou algumas vezes, né, mas a defesa do Cruzeiro foi bastante consistente, né, no jogo de ontem. O que não vinha acontecendo nas rodadas anteriores, né, que o Cruzeiro vinha de 9 resultados negativos. Novamente o golaço aí, né, do Pedro Rocha. E aí, Melane? Carlinhos, no meu entendimento, o que fez a diferença foi a qualidade do Cruzeiro. E também, né, a experiência do Mano Menezes sentado ali. Ele armou um esquema, fortaleceu muito o meio e soube usar a qualidade da sua equipe. O Cruzeiro tem jogadores diferenciados. O Thiago Neves é um jogador que sabe decidir. O Pedro Rocha já tinha antecipado que contra o Atlético ele tem um algo mais e apresentou esse algo mais uma vez. E o Atlético, no meu entendimento, o problema do Atlético foi
não soube segurar a bola, não teve controle de bola. E isso é deficiência primária no futebol. O Atlético ofereceu a bola para o Cruzeiro. Na iniciação esportiva chama-se controle de bola. O Atlético não teve controle de bola. Vários jogadores iam iniciar uma jogada e não conseguiam iniciar essa jogada. Passavam para o adversário. E o resultado final foi justo. O Cruzeiro realmente foi superior, soube ganhar com autoridade. É assim, é bonito. Todos nós duvidávamos dessa capacidade, que o Cruzeiro teria essa capacidade de reação e, naturalmente, dentro de um clássico, né, tudo pode acontecer e o Cruzeiro realmente mostrou que está capacitado para os grandes desafios que terá ainda no restante da temporada. Aelton Aleixo, já dizia Albert Einstein, você não pode esperar resultados diferentes se você faz tudo igual. O Atlético foi simplesmente o retrato dos últimos jogos dele. Um time com pouca criatividade, ou quase nenhuma, com os jogadores vagalumes mais apagados do que aceso, me refiro aqui a Xará e Casares, né, desapareceram do jogo, né, e a consequência foi, o Atlético não trouxe nada de novo, trouxe aquele formato que ele vinha usando e aquele sistema de jogo que vinha usando e conseguiu resultados, e para um jogo em que o Cruzeiro foi diferente e ele não. Pois é exatamente isso mesmo. São dois times com rotações diferentes. Ontem ficou muito claro isso. O Atlético entrou tentando fazer alguma coisa, mas fazendo aqui uma comparação, é a mesma coisa de um carro lá com motor 1000 e um carro 2.0. O Cruzeiro tem uma categoria muito maior, jogadores muito mais talentosos, muito mais criativos, e o Atlético hoje é o mais do mesmo. Nós falávamos aqui antes da parada da Copa, me lembro muito bem, Carlinhos, que o Atlético não tem aquele jogador que é o decisivo, aquele jogador que enche os olhos, aquele jogador que chega e decide, ao passo que o Cruzeiro tem algumas peças com essa característica. O Pedro Rocha mostrou isso, o Thiago Neves mostrou isso, o próprio Marquinhos Gabriel ontem demonstrou isso. Ou seja, o Cruzeiro tem um time mais completo, mais preparado, ao passo que o Atlético ainda precisa de muita coisa para poder competir, porque o Cruzeiro competiu e o Atlético simplesmente entrou para jogar futebol, mas jogou com uma categoria bem abaixo daquilo que é necessário para uma competição tão difícil como a Copa do Brasil e o pior, contra o seu maior adversário. Aelton, e foi realmente um passeio do Cruzeiro. E pior ainda foram as explicações depois do jogo. Vamos ouvir o Rodrigo Santana falando. Eu acredito que a gente tinha até um jogo bastante controlado, estava até encaixado. Quando a gente tomou o primeiro gol, né, e isso fez com que o Cruzeiro voltasse para as suas características, né? O adversário baixou as linhas, ficou lá atrás. E a gente, infelizmente, num descuido, acabamos entregando esses 2 gols. Acho que faltou um pouquinho mais de agressividade do meio de campo para frente, tanto é que a gente procurou corrigir no intervalo. E no segundo tempo procurar ser um pouco mais agudo, né? A gente estava dando muita opção pelos lados, deixando de alçar mais bola na área, de correr mais em direção ao gol. Acho que faltou um pouquinho mais de agressividade na nossa equipe. Pois é, Melano, e o que se viu, né, parte do que ele falou aí, de fato, foi observado. Só que ele deixou de falar o que todos esperávamos ouvir. Olha, nós tínhamos isso para apresentar, nós fizemos tais alterações, não deram certo. Porque, na verdade, ele tentou uma troca, colocou o Otero no jogo, o Otero deu uma fumacinha, depois desapareceu e nada mais aconteceu. O Cruzeiro continuou mandando, como ele bem disse, na dele. Ficou na dele, voltou à sua característica e administrou o restante da partida. O Carlinhos, o Atlético entrou com a sua melhor formação, não se discute. Né? Apesar de ter anunciado, né? Então apesar de ter anunciado que tem, né? Agora tem 3 novos jogadores para serem usados, só o Otero que foi aproveitado a partir do segundo tempo. No meu entendimento, o Atlético, primeiro, o torcedor atleticano sabe perfeitamente disso, e o cruzeirense, mais ainda. O Atlético entrou muito convencido de que poderia, era só apresentar o futebol, que houve uma evolução no futebol do Atlético, também tem de ser dito. Não é aquele Atlético mais do ano passado, nem o Atlético do Levi Coupe. O Atlético do Rodrigo Santana é um time tem mais equilíbrio, tem mais jogo, tem mais condições de buscar sonhos, tem condições de buscar sonhos. Inclusive, tem muito atleticano aí achando que
Eu não acredito, não. Pela experiência que eu tenho, eu acredito que o Cruzeiro já está mais do que com o pé nas semifinais da Copa do Brasil. Mas tem muito atleticano achando que o Atlético pode ainda reverter no Independência. Eu não acredito. Isso é acreditar em milagre. E milagre no futebol não existe. O Cruzeiro provou isso ontem. Foi seguro, equilibrado, eficiente defensivamente e, mais ainda, ofensivamente. Eu gostei muito também do posicionamento do meio de campo. É verdade. Não só do inchamento que o Mano fez, recuando o Thiago Neves e o Robinho também, que ficou mais, e deixando apenas o Pedro Rocha flutuando ali no meio. Eu gostei muito do Ariel Cabral. Foi uma partida no toque de bola, perfeito no toque de bola, o Henrique, e daí para frente o Cruzeiro apenas fez o jogo para se impor. O Atlético ficou devendo, e devendo muito, porque não houve sequer um jogador do Atlético que tenha tido uma produção individual satisfatória para um clássico. Todos os jogadores do Atlético foram abaixo da crítica. E dessa forma você não consegue objetivo. Nem se o Rodrigo Santana tivesse... o esquema dele tivesse dado certo dentro de um clássico, nem assim o Atlético ia conseguir um resultado positivo. Porque individualmente não existiu. Pois é. Então é bom o Atlético se cuidar, porque esse time o que tem lá é pouco. Porque o Atlético, que nós falávamos aqui há um tempo atrás, precisava de 5 ou 6 reforços. Aí começou a ganhar, ganhou uma, ganhou 2, trouxeram 3 e para suplência, para completar banco. Eu nunca vi isso na minha vida. O Atlético precisa de reforços, precisa ter armador. Não se joga futebol amador ou profissional sem um armador. O Atlético quer inventar a roda, né? E tá aí. E vai quebrar a cara, hein? Vai continuar tomando de 3, 4. Olha aí. Olha aí, segura a onda, porque esse time é pouco. E olha só, eu vou aproveitar aqui, Milani. Carina, eu vou dar a minha mão à palmatória, que eu sempre destaquei o Casares, e você condenando. Melani, não é isso, não. Não é isso, não. O Atlético precisa de um armador. Eu falei, o armador está lá, mas num clássico você vê perfeitamente, num jogo decisivo, você vê que o Atlético realmente precisa, talvez, não titular, mas pelo menos uma sombra para entrar. Se o Casares não está rendendo, você vem com esse armador. Sabe o que acontece? O Casares, ele jogava centralizado quando chegou aqui. Não deu conta. Por quê? Quando o bicho pega, ele cai para as laterais. Ele foge do jogo para as laterais. Aí falaram que ele tem características de jogar pela beirada de campo. Não é isso. Ele foge do jogo, encosta lá e fica na dele. Se a bola chega, ninguém marca, ele faz o showzinho dele. Isso não funciona no futebol de competição, de resultado. Então, é por isso que eu sempre critico. Não é que eu tenho algo contra ele. Não, nem o conheço pessoalmente, tá? Ele que viva a vida dele. Inclusive o torcedor... Deixa eu abrir um parêntese nessa situação. A coisa importante a gente falar é isso. O Atlético não tem armador. Isso é consenso entre nós aqui. Mas também não tem o destruidor de jogadas. Então, o Atlético não tem. Então ele está ferrado. Se não tem um armador, não tem quem tome a bola, mas não tem o destruidor. O time do Atlético hoje tem um meio-campo muito bonzinho. Vulnerável demais. Muito bonzinho. Aliás, o jogo de ontem não teve sequer cartão amarelo. O Zé Wellison mesmo... O jogo que você toma de 3, você faz a marcação frouxa dessa, né? O Zé Wellison, naquela bola que foi perdida no meio de campo, que ocasionou um gol, ele não fez a falta, tomaria o cartão se fizesse, porque ele já estava com o segundo, poderia tomar mais um cartão, ficaria fora do próximo jogo. Mas ali é um lance para sair um gol. É um lance perigoso, você tem que matar a jogada. Se você é competitivo, você para o lance e deixa o próximo jogo. Por isso que eu digo, é um meio de campo muito bonzinho, não pode ser assim. O Aelton, no meu trabalho como jornalista, eu tive muitos professores, aprendi muito com alguns. E um deles foi Vanderlei Luxemburgo, e ele me falou uma coisa interessante sobre armadores. Eu estou vendo sempre discutindo essa questão que o Atlético necessita de um armador e tudo. E na filosofia do Luxemburgo é a seguinte: do meio de campo para frente, se é time para disputar título, se é time competitivo, todos têm que ser armadores. Então você não está falando do Atlético. Então você não está falando do Atlético, o Atlético não tem isso para frente. Então vamos fazer uma parada. Não quer disputar títulos, né? Nós voltamos nesse assunto. Mas antes, eu quero mandar um forte abraço, muito apertado, para a turma lá da Arena Gregorão, a Pelada Gregorão. Hoje, a equipe amarela, a equipe verde, venceu a amarela por 5-3. E o Thiago,
Ele fez 3 gols, pediu música. Depois vocês entrem lá no Facebook, na Arena.Gregorão, que vai estar lá o Thiago pedindo música, sendo atendido. Os outros gols da equipe vencedora foram do Léo e do René Gregório. E da equipe perdedora, a equipe amarela, Marcelo, Arão e Binha. Foi também um chocolate do time de verde, viu? Daqui a pouco voltamos para falar mais sobre clássico, sobre futebol mineiro. Temos muita coisa para falar ainda sobre brasileiro. É rapidinho o intervalo.